Boa tarde para todos. Prazer imenso estar hoje aqui para essa nossa maratona sobre essas questões da vida afetiva. Não vai ser preciso. Você que sabe. Não, eu grito. É? Se você quiser, você fala. Bom, eu queria hoje começar a nossa conversa contando uma história para vocês. Essa história, ela é real, ela existiu. Ela existiu há uns 800 anos atrás. E nessa história existem dois grandes personagens dentro dela. Uma jovem de 17 anos e seu professor. Ele bem mais velho que ela, 20 anos mais velho. Ela conhece o professor porque ela era uma moça extremamente interessada em filosofia, em línguas. Era sabida, mesmo quando muito jovem, ser uma moça muito inteligente. E o professor era uma autoridade no assunto naquela época. E ela então usa de alguns artifícios para se aproximar dele, que ela queria conhecer um pouco mais esse professor. E na medida em que ela se aproxima dele, ele também fica interessado por ela. E como ele era professor numa universidade próximo da casa dela, ele consegue convencer o tio dela, que era o tutor dessa jovem, para que ele fosse morar na casa deles, para ficar próximo da universidade, e em troca ele daria aula para a menina, que era muito interessada nesses aspectos de ciência. O tio acha a ideia excelente e o professor se muda para a casa da menina. E ali eles vão aprofundando os conteúdos de filosofia, grego, latim, as várias línguas. Ela muito jovem, mas muito capaz, muito inteligente, e vão se aproximando cada vez mais e vão se apaixonando muito fortemente. E a proximidade dos dois faz com que a intimidade cresça, e como eles ficavam durante a noite estudando e a família ia dormir e ficavam só os dois estudando, acaba acontecendo que eles se envolvem de maneira mais íntima, e a partir desse envolvimento o professor fica tão fascinado por ela que ele, que era um grande professor da época, ele começa a perder o foco das questões referentes à vida profissional dele e ele passa a ter uma loucura por ela. Acontece que o tio descobre e o tio o expulsa da casa. E ele vai embora, a menina fica na casa e ele é expulso, mas eles dão um jeitinho para se encontrar dentro dos conventos, nas catedrais, nos monastérios, aonde ela podia ir desacompanhada para se confessar. Eles marcavam encontros através de uma criada que ela tinha, e os dois sempre se viam, e a relação deles continua desse jeito. E ela é engravida. Quando ela é engravida dele, então eles resolvem que ela deveria ir para longe, para poder ter a criança longe da cidade onde eles moravam, que era Paris. Então eles vão embora para uma cidade do interior. A irmã dele cuida da menina e ela diz que está lá porque está estudando, está se dedicando a outras coisas. Lá ela tem a filha, o filho, é um garoto, e quando eles já estão com isso resolvido, ele consegue convencer o tio que ele deveria casar com ela. O tio, muito contrafeito, mas tentando apagar a vergonha de ter isso na família, aceita que os dois se casem. Mas desde que ninguém saiba que eles se casaram e que ela tem um filho, porque seria uma vergonha para a família daquela época, a menina ter engravidado antes de casar. Assim é feito numa cerimônia muito secreta, os dois se casam, e depois de casados, a notícia é mantida em segredo, mas ela acaba vazando. E quando o tio sabe que a notícia vazou, ele se vinga do professor. Ele contrata duas pessoas e elas vão até o aposento do professor e ele é castrado por esses carrascos. A partir desse momento, ele
fica tão desesperado que ele decide se dedicar à vida eclesiástica. Ele abandona a vida como uma pessoa leiga e ingressa no monastério. E diz para ela: você vai me seguir, porque você também não será de ninguém. Eu quero que você siga comigo. E ele, de certa maneira, a constrange para que ela também se dedique à vida religiosa. Ela se torna uma freira e ele vai seguir a vida como sacerdote. Eles vão passar 20 anos se correspondendo durante o tempo que eles estão nessa vida, sem nunca se encontrar, sem nunca conversar, eles nunca mais trocam uma palavra. E passam 20 anos apenas trocando cartas. Depois de 20 anos ele desencarna, já com 63 anos. Ela também fica mais 20 anos depois dele, também desencarna. E eles constituem com isso uma das histórias mais comentadas na literatura sobre a questão do amor e das consequências desse processo. Nós não temos, na verdade, imagens oficiais deles, porque como eles são da Idade Média, não havia fotografia e não foram pintados de maneira que a gente possa saber. Mas a história deles ficou gravada, as cartas de amor trocadas entre eles são muito conhecidas e hoje o túmulo dos dois foi removido de onde foi posto e no século XIX eles foram transferidos para o cemitério de Père Lachaise, onde Kardec também está, e ali o corpo dos dois está sepultado junto. Ele se chama Abelardo e ela se chama Heloísa. Abelardo e Heloísa. Uma história de amor e posse, muito forte na história. Amor e posse. A grande pergunta é: até onde a relação deles era realmente amor-amor e até onde a relação não se converteu num processo de posse? Porque na medida em que ele entendeu na cabeça dele, na época dele, que ele estaria impossibilitado de continuar uma vida conjugal com ela, na cabeça dele, ele então determina que ela também não será de ninguém. Porque ele poderia dizer: eu estou nessa condição, mas você não está. Mas várias cartas que ela troca com ele, ela reclama da vida monástica, que ela não gosta, mas ela faz como uma maneira de devotar a ele sua vida em função do fato de que ele disse para ela que ela deveria seguir uma vida monástica. Então, às vezes, o amor e a posse, eles andam tão juntos que nós temos muita dificuldade de separar um do outro. Porque eu posso ler essa história como uma linda história de amor. Linda. 20 anos se correspondendo, sem nunca trocarem uma palavra. Houve uma época em que ele transferiu a escola dele para um local bem próximo do monastério dela. Ele havia todos os dias, mas nunca trocou uma palavra com ela, só por cartas. E o que é que a gente encontra na literatura espírita sobre essa questão? Hoje, o nosso objetivo vai ser a gente fazer uma viagem por esse longo caminho sobre a afetividade, para entender essa relação que existe entre todos nós, para que a gente possa compreender aonde chega a nossa capacidade de amar e o nosso processo de desenvolvimento da área afetiva. A literatura espírita, consoante aquilo que está disposto nas obras religiosas da atualidade, considera que a evolução do homem se deu ao longo dos milênios a partir do longo processo de transformação progressivo da evolução das espécies até que nós chegássemos na condição que nós temos agora. Então, o que aconteceu? Segundo aquilo que a literatura espírita nos coloca, nós viemos construindo ao longo dos séculos a nossa história de vida até alcançarmos a condição hominal que nós temos hoje.
E nessa grande caminhada que a gente tem, nós fizemos um aprendizado muito interessante. Muitas coisas nós descobrimos, muitas coisas nós desenvolvemos ao longo dos séculos e dos milênios. Segundo André Luiz, na obra No Mundo Maior, capítulo 11, ele diz que esse processo de evolução do homem, ele foi construindo em nós valores que são decorrentes exatamente da experiência. Diz ele que quando nós alcançamos a condição chamada condição hominal, quando a gente alcançou a condição de sermos o Homo sapiens sapiens, nós nos organizávamos em forma de tribo. Nós éramos uma comunidade tribal. E essa comunidade tribal morava numa estrutura social que era a chamada taba. Então ali na taba é que a tribo vivia, nas várias ocas que constituíam a taba. Nessa construção, a única forma que nós tínhamos para realizar a defesa daquilo que era nosso interesse era a defesa armada. Nós andávamos armados para lutar contra os nossos invasores. Também nos rodeava uma floresta selvagem, cheia de perigos, de animais, aonde nós tínhamos que conviver no meio desse ambiente extremamente agressivo. Também fala André Luiz que nós éramos movidos na área do sentimento pelo impulso. O impulso sexual nos movia nesse período. Quem assiste o filme A Era do Fogo vai ver bem claro as relações se fazendo fundamentalmente pelos aspectos do impulso sexual nessa época. Para nós, o importante era defender o nosso território, onde a gente se desenvolvia. E, além disso, os nossos conceitos ainda de como nós deveríamos nos organizar passava muito pelo aspecto da barbárie. Nós estávamos ainda muito próximos da barbárie. Aí o que diz André Luiz? Diz que, à medida que o tempo foi passando, nós fomos transformando os conceitos que nós tínhamos em outros conceitos. Então, por exemplo, aquilo que era a tribo, com o tempo, se converteu em família. Nós começamos a criar um outro conceito diferente a partir do exercício que a gente foi fazendo. Fala André Luiz que a taba de ontem converteu-se no lar. Que a defesa armada que a gente tinha antes se transformou no direito. Hoje eu não preciso andar armado para defender os meus interesses. Em vez da floresta selvagem, nós dominamos esse local e transformamos isso na lavoura pacífica, em que a gente planta, colhe e produz a partir do mesmo espaço onde antes era uma floresta selvagem. O impulso que nos movia deu lugar à comunhão de afetos. A gente passou a escolher as pessoas pela identidade de ideais. Eu passei a querer as pessoas porque eu penso semelhante ao outro e não por um impulso sexual, simplesmente. Aquilo que antes era o território, agora se converteu na minha pátria. E o que era barbárie se transformou em civilização. A civilização, portanto, é todo o resultado desse grande mecanismo que a gente atravessou ao longo dos séculos. E isso foi sendo feito bem devagar, porque nós passamos por um período que é o período paleolítico, do homem ainda bem primitivo, com seus impulsos, com as suas coisas. Depois passamos por um novo período mais recente, que é o chamado período neolítico, onde o homem já está mais organizado, já domina o fogo, já tem uma estrutura de roupas diferente, já se abriga em casas. E, curiosamente, os sepultamentos eram feitos junto com os objetos pessoais dos indivíduos mortos. Por que motivo? Por que as pessoas mortas eram sepultadas com suas tigelas, seu machado e suas coisas? Porque desde aquela época já se sabia que existia vida após a morte. A mediunidade já era perceptível, ou seja, já se
via espíritos e, mas fulano estava morto, está vivo. Então se está morto, está vivo, tem alguma coisa que vive. E por esse motivo, desde o período da pré-história, nós já éramos sepultados com os nossos objetos pessoais. Então esse processo de construção ele é muito longo, muito antigo, as percepções do mundo que nos rodeia. Resultado, André Luiz, trabalhando essa questão da afetividade nas nossas vidas, ele fala que existem 2 universos na área afetiva. 2 universos. Um desses universos é constituído por um conjunto de valores. E o outro universo é constituído por outro conjunto de valores. Então, o espírito, embora ele não tenha sexo, ele acaba se identificando prioritariamente com uma dessas 2 faces da vida. Então, alguns espíritos com a experiência, com a vivência, vão desenvolver em si uma habilidade que é a energia, é a força, é essa capacidade de fazer as coisas. Então, alguns de nós, com a experiência, vamos desenvolver esses dons. E outros, ao invés de desenvolver o dom da energia, desenvolvem o dom da ternura. André Luiz, capítulo 11, livro No Mundo Maior. Enquanto de um lado, uns desenvolvem a fortaleza, a força, a defesa, defender, proteger, o outro, do outro lado, desenvolve a humildade. Do ladinho azul, algumas almas vão desenvolver a habilidade do poder, de comandar, de estar à frente, de ser líder. E outro, no ladinho rosa, vai desenvolver os dons da delicadeza. Do ladinho azul, alguns espíritos vão desenvolver o dom da inteligência, da razão, da lógica, do raciocínio. Do ladinho rosa, vai desenvolver o sentimento. Do ladinho azul, do lado azul, nós vamos ter o desenvolvimento da chamada iniciativa, que é você prontamente fazer as coisas e se colocar à frente do que tem que ser feito, enquanto do outro lado nós vamos desenvolver a intuição. E diz ainda André Luiz que enquanto alguns de nós desenvolvem a sabedoria, desenvolve o alargar do conhecimento e a compreensão das coisas nas conexões dos vários saberes, no ladinho rosa a gente desenvolve a questão do amor. Bom, eu não preciso dizer para vocês que um desses lados se identifica mais com o masculino e um desses lados se identifica mais com o feminino. Está na cara que esse lado rosa é o lado masculino e o lado azul é o lado feminino. Né? O homem é a ternura, a humildade, a delicadeza, o sentimento. Eu estou tomando agradecendo meu amigo E segundo o que Emmanuel coloca na sua obra Vida e Sexo, nós transitamos entre esses 2 universos, porque o objetivo da vida é que a gente aprenda de tudo. Então, vamos colocar aqui um exemplo, um estereótipo. Na Idade Média, o cavaleiro medieval e a moça, a Rapunzel, no castelo lá em cima. É bem claro essas 2 faces. Mas, se a gente perceber na sociedade atual, o que aconteceu? Algumas dessas características elas vêm migrando, nós vamos fazendo exercícios. Mulheres trabalham fora de casa, têm conta em banco, comandam as coisas e tal. E homens trocam fralda, cuidam de menino, cozinham.
cuidam de plantas, têm sensibilidade, enquanto isso faz parte exatamente desse aprendizado que os espíritos promovem nesse magistral mecanismo belo da vida, que é a experiência. Então nós não nascemos de origem macho e fêmea. Nós, na verdade, nascemos espíritos que temos a transição entre esses dois universos aqui. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais certo? Letra A. Existem as chamadas almas gêmeas, essa é a letra A. Letra B. As almas não são consagradas desde a criação para pertencerem umas às outras, ou NRA? Nenhuma das respostas acima. Qual é o certo? Existe as almas gêmeas. Existe alma gêmea. Letra B. As almas são consagradas desde o princípio. Ou melhor, as almas não são consagradas desde o princípio, ou NRA? As almas não são consagradas desde o princípio. E as almas gêmeas? Não existem. As almas gêmeas não existem. Existe a alma gemida. Almas algemas. Então eu vou fazer uma revelação para vocês. Vocês têm razão. As almas não são consagradas desde o princípio. Quando o Papai do Céu criou as almas, ele não criou, como diz o Fábio Júnior, duas metades da mesma laranja. Ele não criou assim de si, pronto, está criado aqui. Então agora vou cortar essa alma no meio, bem no meio. Essa metade vai para lá e essa metade eu vou jogar para lá. Vocês se procurem e se achem. Então, para a doutrina espírita, não existe esse conceito. Só que este conceito não é o conceito de alma gêmea. Este é o conceito de metades eternas. Metades eternas é o conceito no qual Deus teria criado as almas consagradas de princípio a se pertencerem. Como se você... Isso. Tivesse, desde que foi gerada, alguém que já foi preparado lá na origem para ser o seu eterno Pai. O Espiritismo diz, não, as almas são completamente independentes, elas não possuem vínculo, mas o conceito de alma gêmea existe. Por quê? O que são almas gêmeas? Embora esse nome gêmea seja um nome muito forte, alma gêmea significa o seguinte: eu era uma alma completamente estranha a ela, e ela é uma alma completamente estranha a mim. Mas no curso das experiências, nós vamos desenvolvendo afinidade. E eu, pelo meu livre-arbítrio, decido que eu quero viver junto de você. Então, eu faço a opção, pelo meu livre-arbítrio, de viver ao lado dela. E ela também tem que querer, claro, né? Então, ela também cria-se uma afinidade entre os espíritos e eles se consideram ligados, não porque Papai do Céu decidiu, mas porque eu, no meu livre-arbítrio, quis que assim fosse. Eu nem sei o que é isso. Então, este é o conceito da doutrina espírita sobre almas gêmeas. Os espíritos que se elegem para caminharem juntos a partir do momento em que eles assim decidem. Almas gêmeas. Agora, metades eternas, que é a consagração da origem da criação, não. Isso para o espiritismo não é uma
um conceito aceito, o que não quer dizer que não existam doutrinas que acham que a coisa é assim. Ah, porque Deus fez, aí você vai procurar a metade da sua laranja, está em algum lugar, não sei. Vai procurar, vá procurar a sua metade. Seria o caso do irmão Sol, irmão Lua. Irmão Sol. Vocês são muito novos, vocês não lembram, mas é o caso do Lucas e da Jade. Né? Que estavam Mactube, né? Mactube. Então não é bem assim. Para o Espiritismo, não. Bom, mas segundo André Luiz, como é que esses dois universos tão distintos se aproximam? O que é que move esses espíritos? Então, nessa mesma obra, chamada no Mundo Maior, no mesmo capítulo, intitula-se Sexo, é o nome do capítulo, ele fala de como é que se dá esse processo de conexão das almas. Então ele diz que o primeiro estágio de atração entre as pessoas para que elas vivam um momento de conexão, não vou nem dizer afetiva, de conexão sexual, chama-se desejo. É só desejo. O ser humano olha o outro ser humano e ele deseja o outro ser humano. Vocês já devem ter visto aquelas cenas, ninguém nunca filmou isso, né? Porque não tinha nessa época como filmar, mas do cara que sai com o tacape e pega o tacape, bate na cabeça da mulher, pega ela pelo cabelo e sai arrastando. Não é lindo? Então, ali é desejo, né? Ele olhou, desejei, eu vou levar. Eu vou levar. Só que passou o desejo, o que acontece? Não quero mais, porque o meu interesse é desejo. Saciou meu desejo, eu não tenho mais, eu descarto. É como o animal, eu desejo, eu me relaciono sexualmente. Acabou o desejo, Roberta Miranda para você. Vai com Deus, né? Vai com Deus. Só que isso é um exercício que a gente vai viver. Nós vamos viver esse exercício de desejar e descartar, até que a gente aprenda um novo elemento. Nós vamos evoluir de desejar e descartar, para desejar e não descartar. Quando isso acontece, como se chama? Quem me dera que fosse amor. Está no pezinho ainda. Chama-se posse. É posse. O que é posse? Quando eu tenho desejo, eu uso. E quando eu não estou com desejo, você fica aqui. É meu? Então eu ponho o pé em cima. Fica aqui. Eu não quero agora, mas quando eu quiser, você tem que estar aqui. Isso é posse. Ok? Isso é posse. Na relação de Abelardo e Heloísa, você perdeu? Abelardo e Heloísa, existe a posse. Porque ele não permite que ela siga. Quando ele passa pelo trauma, ele diz, não, então você vai para o convento. Você não vai ser de ninguém. Se não é meu, de ninguém você vai ser. Então ele conduz, né? Induz com que ela vá para o convento. Então é posse. Na posse já é melhor que o desejo, porque a posse eu pelo menos não descarto. Está menos ruim. Mas nem por isso é bom, porque é um sentimento de domínio, de propriedade, que embora não seja a pior coisa, ainda está muito longe de ser alguma coisa positiva. Diz André Luiz que depois desse período de posse, vai começar de tanto eu ter uma pessoa, de tanto eu ter autoridade sobre ela, eu passo a distinguir este indivíduo em relação aos outros que me circundam.
Aí diz André Luiz que nós iremos sentir agora simpatia. Esse vai ser o próximo passo. O esperado na nossa vida é que depois do sentimento de posse, nos exercícios de encontros e reencontros que a vida vai nos oportunizar, a gente se torne almas simpáticas. Não há ainda amor, mas eu tenho simpatia. Eu já distingo você das outras pessoas. Eu já tenho uma preferência, já existe algum rudimento de sentimento por você. Aí diz André Luiz, depois de viver experiências na condição de simpatia, nós vamos avançar para novos sentimentos nos quais a gente vai passar a ter carinho. Agora começou a melhorar. Agora já melhorou. Porque agora não é só o desejo sexual, não é só a posse do indivíduo, não é só simpatizar. Agora eu tenho prazer em dar carinho, em cuidar. Já é um sentimento. Está melhorando. Só que isso aí não é numa encarnação, tá? Quero só avisar. Aí já... Não, porque você... Ai, graças a Deus. Não é bem assim. Mas aí você já passa eu vou levar isso aqui para fulano, vou agradar fulano, né? Ou vou agradar fulana. É mais típico dos homens, né? Querer agradar. Eu vou fazer isso para agradar. Mulheres, né? Homem é que se preocupa. Eu vou fazer essa comidinha para ela quando ela chegar. Eu vou lavar a roupa dela, deixar a roupinha dela passada quando ela... Né? Vou usar um amaciante bem cheiroso para a roupinha dela, quando ela chegar a roupinha dela está passadinha, engomadinha, né? É o que mais tem, né? Acima dessa condição de carinho, André Luiz diz que a gente avança para novas emoções. Qual seria? O que é devotamento? É você realmente cuidar do outro. Quando eu me devoto, é eu estar realmente preocupado. Se você comeu, se você não comeu, se está doente, eu te cuido. Você está preso, eu vou te visitar. Né? Vocês já viram presídio feminino no domingo, como é que fica cheio de homem para visitar as mulheres? Presídio feminino, domingo, aquela fila de homem, tudo esperando para visitar a esposa. E no presídio masculino tem 1, 2 mulheres só para visitar o marido. Quase não vai. Né? Aquele monte de pai visitando o filho e as mães nem vão, né? Então aqui já é o sentimento de devotamento. É quando, mesmo quando você não está na condição favorável, eu estou preocupado de cuidar de você. Devotar. Então eu vou me devotar a você. Para André Luiz, o devotamento ainda não é o final. Tem coisa ainda mais para cima, que é a renúncia. A renúncia é quando você deixa de fazer alguma coisa para si, para o outro. Mas eu não estou fazendo isso porque ele está mandando. Tem que fazer isso aqui porque senão, se fulano souber que eu não fiz, ai meu Deus. Não. Eu sinto prazer em fazer isso. Eu sinto prazer em deixar de fazer uma coisa para mim, para poder fazer para você. Então eu vou renunciar. Eu renuncio aqui para fazer alguma coisa do lado de lá. E no topo do sentimento, segundo André Luiz, o sentimento do amor nos chega quando a gente alcança a condição de sacrifício. Pode. Abra seu coração. O que foi? A questão da renúncia, até onde essa renúncia é saudável?
até onde esta renúncia é saudável. Você quer que eu fale? Pode falar. Posso? Vocês estão muito acostumados com a ideia de criação do mundo a partir de Adão e Eva, né? Os ocidentais têm muito o mito Adão e Eva como se fosse a única história que tem mitológica do surgimento do homem e da mulher, mas não é a única. Os hindus têm uma outra forma de discutir como é que foi que os homens e as mulheres surgiram. Querem saber como é que foi? É uma história boa. Então, conta a história que quando os deuses fizeram a humanidade, criaram primeiro o homem. E o homem estava sozinho no chamado paraíso. Ela estava lá sozinho. E aí, vendo o homem agoniado, sozinho, Deus se aproximou dele e perguntou: você parece que não está satisfeito com tudo que eu criei. Você parece que não está feliz com tudo que eu fiz para você. Gente, isso é mito, tá? Não é para ninguém dizer, gente, foi desse jeito. Não é? Isso é mitológico. Aí o homem disse, eu realmente gostei muito do que foi feito, mas eu sinto muita falta porque eu estou sozinho. Eu queria, assim, alguém para partilhar, para estar comigo, para fazer parte da minha vida, para conviver comigo aqui. E Deus disse, eu vou ver o que eu posso fazer. Só que Deus já tinha usado toda a matéria do mundo para criar o mundo. Não tinha mais matéria para fazer mais nada. Mas Deus é Deus, né? Então ele foi lá, pegou um pouquinho de intuição, pegou um pouquinho de sentimento, pegou um pouquinho de amor, pegou um monte de sentimentos que haviam sobrado, pegou aquilo, modelou, fez a mulher. Quando o homem viu a mulher, disse, Senhor, o Senhor parece que lê pensamento. Ela é tudo o que eu queria, meu Deus, é o que eu sonhei, é isso. E aí ele pegou a mulher pela mão e os dois sumiram. 3 dias depois, o homem voltou puxando a mulher pela mão. E disse, Senhor, eu vim devolver a mulher. Aí ele disse, por quê? Ele disse, porque a gente não combina. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Ela fala uma coisa, eu falo outra. Então, não dá certo. Eu não consigo conviver com ela, não consigo. O senhor pode levar, que eu fico melhor sozinho. Aí Deus disse, tá bom. Aí Deus, que é Deus, pegou a mulher e levou. 3 dias depois ele voltou. Senhor, pois não, dá para me devolver a mulher? Eu sinto tanta falta dela, porque ela cuidava de mim, ela fazia as coisas para mim, ela cantava para mim, ela fazia eu me sentir tão melhor pela companhia dela. E devolve a mulher. E Deus, que é Deus, devolveu a mulher para o homem. 3 dias depois ele voltou de novo, arrastando a pobre pela mão e jogou ela no chão e disse, fala demais, fala demais, fala demais. Não suporto mais. Leve. E Deus não se mexeu. Aí ele disse, eu falei para levar. Eu disse, mas eu não vou levar. Eu disse, mas Senhor, eu não consigo conviver com ela. E nem consegue viver sem ela também. Junte a moça. Aí o homem todo sem graça foi, juntou, disse, vocês vão voltar e vão conviver juntos até aprender o que seja a essência do amor. O que seja a essência do amor. Aí na lenda é a única hora que a mulher fala, coitadinha, fala que ela diz assim, e qual é a essência do amor? Aí diz, a essência do amor é o sacrifício. Enquanto a gente não for capaz de renunciar ou de se sacrificar em favor de outra pessoa, nós não entendemos o que seja o amor. Porque, por exemplo, eu vou tirar o amor da conceituação homem e mulher.
Você pega o filho, quando o filho chora de madrugada, que a mãe levanta para dar de mamar, ela não acha que é sacrifício. Ela diz, oh meu Deus, meu filho querido. O pai então, menino, chora. Mas a mãe pega, põe no colo, 3 horas da manhã, no melhor do sono, aí, o meu príncipe querido, minha coisa linda, meu Deus. Para ela não é amor. Então, quando a gente atinge a condição do amor, a gente nem percebe que se doa. Aí, ele diz, a essência do amor é a renúncia, o sacrifício. Eles juntam, o homem passa a mão pega a mão dela, e eles vão saindo. Quando eles vão saindo de costa, diz a lenda, que Deus diz assim para eles, lembrem-se, aí eles se viram. E o que ele diz, no meu entendimento, é uma das frases mais bonitas que eu conheço. E como vocês são jovens, ainda vão se apaixonar muitas vezes, eu vou deixar essa frase para vocês. Lembrem-se, o amor é como plantar uma árvore na janela. O amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha a sombra, se perde um pedaço da paisagem. Então é assim. Eu quero que a minha janela tenha a sombra, então vai ter que ter uma árvore, vai perder metade da paisagem, não tem como. Eu quero ver tudo, então vai ser no sol, colega. Então, para você ter alguém para dividir a vida com você, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque eu vou ter que deixar de jogar bola no sábado, porque eu sei que ela quer que eu fique em casa no sábado. Então eu vou ter que aprender a renunciar em função de um bem maior. Se eu não renuncio daquilo que eu quero para que a relação se mantenha, eu não entendi o que é o amor. E essa renúncia não é só de um lado, que talvez tenha sido o que me incomodou um pouco você. Ela é de parte a parte. Porque se eu não sou capaz de abrir mão de alguma coisa que eu sei que incomoda você, a nossa relação tem dificuldade de se manter. Oi? Vive no mundo machista, é verdade. Muito machista. Não pode confundir a renúncia com a satisfação de um capricho. Não pode confundir a renúncia com a satisfação de um capricho, como não pode confundir renúncia com anulação. E assim, e o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão somente um, ou seja, ela se anula totalmente, ele vira ela. Não, cada um vai dar um pedacinho para poder fazer isso aqui. O que é dar um pedacinho? Há coisas que eu gostaria de continuar fazendo, não vou poder em função de você. E há coisas que você gostaria de fazer, não vai fazer em função da convivência comigo. Então, essa renúncia é que move o amor. Só que ela não pode ser assim, que saco, eu queria tanto fazer isso, não posso, ficar de fulano. Isso não é renúncia. Por causa de você. Então não foi o amor que moveu. Foi movido pelo dever, pelo sentimento de dever. Mas não porque assim, isso não me faz mais falta. Isso não me faz mais falta. Eu não sinto, me preenche tanto a sua companhia que isso não me faz falta. Não me faz falta. Eu estou feliz, eu prefiro estar aqui do que estar lá. Então eu troco de interesses à medida em que eu amo. Então a renúncia vai acontecendo naturalmente e não de fora para dentro. Essa renúncia tem que ser uma renúncia conversada. Tem Não conheço essa música. Deve ser da Jojo Todinho. Essa música eu não conheço. Deve ser da Jojo Todinho, né? Da Jojo Todinho. Eu não conheço. Isso é dela. É dela? Não?
Chega. Eu trouxe aqui um material sobre vida afetiva, sobre energias afetivas, para a gente entender o que acontece quando nós nos relacionamos afetivamente, sexualmente com alguém. O que Emmanuel dispõe sobre isso, como é que essas energias cursam, como é que existem as vinculações, as desvinculações, e esse processo de posse, as histórias, os laços afetivos, os casamentos, as separações, e a questão da posse dentro disso aí. Interessa? Então lá vai. Bom, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, todos os seres da criação estão dotados de uma energia chamada energia afetiva. A energia afetiva, ela é uma energia que é a energia do amor. A energia afetiva é a assinatura de Deus em nós. É o sinal indelével de que nós somos filhos do amor. Então, nós temos a necessidade de amar. Existe em nós temos a necessidade de amar. Todos nós. E se nós não amamos, nós adoecemos. Então, o amor, ele é inerente. E eu não estou falando do amor no sentido homem e mulher. Estou sentindo o amor no sentido mais abrangente. Quando, na química, os átomos se aproximam, aquilo é a forma de afeto na relação dos seres inorgânicos. Isso está na questão 888A do Livro dos Espíritos. Que quando os átomos se procuram e se encontram, aquilo é a expressão do amor na dimensão deles. Os vegetais, os animais, os homens e os anjos, todos têm energia afetiva. A questão é o que é que eu faço com essa energia que eu tenho. Porque dentro de nós existe um manancial enorme dessa energia. Ela vai sair. Dentro de nós ela não fica. Esse trem vai sair por algum lugar. A questão é saber por qual canal as nossas energias afetivas estão cursando. Tranquilo o que eu estou dizendo? Vamos ver os canais por onde as energias afetivas podem cursar. Primeiro canal, revitalização do afeto. Relação sexual propriamente dita. Ok? Então, quando eu me relaciono sexualmente com uma pessoa, quando nós nos damos sexualmente, então a energia afetiva cursa através desse canal. Esse é um canal para cursar. Essa energia afetiva, ela não é simplesmente uma energia sexual, ela é uma energia de amor, é uma energia de afeto. E a relação sexual é uma das maneiras de nós cursarmos. Situação número 12. Todo mundo entendeu a primeira, né? Não preciso explicar. Segunda, carinho. Eu não preciso necessariamente ter uma relação sexual com alguém para cursar a minha energia afetiva. Mas só de eu cuidar de alguém, de eu ter carinho por alguém, que não precisa ser o meu parceiro afetivo. Eu tenho uma mãe que teve o Alzheimer e eu cuido dela, eu que dou banho, eu que alimento, e eu faço isso com tanto carinho. Tenho meu pai que teve um AVC e eu cuido de meu pai com todo carinho. Esse exercício de cuidar do outro também cursa energia afetiva, porque ela não é estritamente sexual, ela é de afeto. De afeto. Então, quando eu trato alguém com carinho, quando eu faço isso, na hora, não sei se vocês já perceberam, mas quando uma mulher tem uma criança, a libido dela cai pra caramba nos primeiros meses. E o marido diz, meu Deus, perdi minha mulher. Teve esse menino, o menino me roubou. O menino me roubou ela. Porque agora... porque agora a mulher, ela só é mãe. Ela só é mãe. Ué, mas para onde foi a energia afetiva? Para onde foi toda aquela libido que a minha mulher tinha? O que aconteceu? O menino levou.
Ela canaliza para a criança, porque ela cuida, e ela dá banho, então a energia afetiva, ela vai para cá, para a questão do carinho. Ok? Outra forma, estudo. Existem pessoas que canalizam as suas energias afetivas estudando. A pessoa se dedica aos estudos. Diz: minha filha, vai namorar, pelo amor de Deus. Não, mamãe, aqui tá bom. O que está acontecendo? A pessoa estuda e o estudo está conduzindo a pessoa a canalizar a energia que ela tem. Só que isso só vale se o menino procurar o estudo por si mesmo. Isso não vale assim. Menino que está muito perturbado sexualmente, vai estudar para ver se passa. Não funciona. Ele vai ficar olhando o caderno pensando em outra coisa, não vai funcionar. Mas tem menino que gosta de estudar. Tem menino que fica estudando, fica lendo, isso tem prazer. Pronto, você pegou a palavra que eu ia usar depois eu volto essa palavra. Outra forma, prática da caridade. Existem pessoas que no cuidar do outro, praticar a caridade, fazer o bem ao semelhante, etc, canaliza. Ok? Outra maneira, arte. Quantos artistas existem que tocam, que compõem e bota toda a sua energia nisso? Então, aí vai todo tipo de arte, né? Tem pessoas que cozinham e no que cozinha canaliza toda a energia afetiva que tem, porque faz com prazer, não faz com raiva. Odeio fazer batata frita, gosto de fazer purê, porque eu piso, né? Você tem que fazer porque gosta, tem que ser prazer. Se o que eu faço tem prazer, automaticamente eu me sinto voltado para essas questões. Esporte, tudo isso, tá? Em resumo, a obra do bem são formas de nós canalizarmos as nossas energias. Então, Emmanuel coloca na obra Vida e Sexo esses modelos aqui colocados, tá? Então, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco? Nós temos essas estratégias para canalizar a energia, mas só vai funcionar se sentir prazer. Essa relação sexual aqui só vai funcionar se você sentir prazer na convivência, você gostar de estar. Não é uma coisa forçada, vai, vamos lá. Não canaliza energia. Não canaliza. Alguém menor de idade? Não, né? Não posso falar. Resultado: só revitaliza se tiver. Carinho também não pode ser assim. Ah, meu Deus, vem cá, meu filho. Pronto, carinho, pronto. Carinho, pronto, tá? Já tá. Canalizar. Não funciona. Não funciona. Eu acho que devia sentar lá atrás, né? Só faz bem Na hora da porrada. se for com, só faz bem se for com prazer. Você já viram o pessoal que faz a prática da caridade assim? Chega domingo, coloca um aventalzinho, vai para o centro espírita para fazer sopa. Aí fica cortando legume. E antipática, hein? Ela nem veio, aquela idiota. Tá bem que ela não veio. Tá? E aí tá preparando a sopa e reclamando. É porque meu marido, nossa, mas eu odeio raspa aquele fazendo da sopa. E eu tenho tanta raiva dele. E aí, essa prática da caridade não vai cursar energia. Só o que cursa é o que a gente ama. Pode ser qualquer coisa, mas tem que amar. Tem gente que gosta de planta. Já viram pessoas que cuidam de planta e que a planta tem vício? Porque a pessoa conversa com a planta. Ai, você tá linda, e beija a folha, e beija a flor. Já viram? Vai tudo aí.
Mas não pode ser, como eu falei, de onde você pega aquela borracha de água molhando, bora molhar para ver se cursa a minha energia, tem que ir embora para o trabalho, está na hora e tal. Não funciona. Tudo tem que ser com afeto, com carinho. Vejam que o tio Patinhas nunca passou, gente. Por quê? Porque ele ama aquilo. Então aquilo cursa a energia dele. A gente tem que ter alguma coisa para amar. E quando a gente faz isso, nós criamos laços que nos vinculam àquilo que a gente ama. Só que, infelizmente, nem sempre a gente faz desse jeito. Nós temos uma tendência danada de canalizar a energia por outros canais. Também sai, mas nenhum dos que eu vou colocar agora são bons. Todos são indesejáveis. Primeiro deles, paixão sexual. Joana de Ângeles tem uma mensagem, através de Divaldo, chamada Sexo e Obsessão, uma mensagem dele. E nessa mensagem, ela trata exatamente disso, dizendo o seguinte: se você se envolveu com alguém e você percebe que a sua relação ela é mais física do que afetiva, cuidado, porque você pode estar indo numa direção que não é desejável. Tem vários detalhes interessantes essa mensagem assim. Se você tiver dúvida, aconselhe-se com as pessoas mais velhas, porque os mais velhos já passaram por algumas experiências. Não se aconselhe com quem é mais jovem, se aconselhe com quem é mais velho, se você deve seguir ou não. Ainda diz mais, se você já deu 10 passos nessa direção, para o passo e volta. Se você percebe que você está tomado por uma paixão sexual, tome cuidado. Isso não quer dizer que a gente não possa ter desejo, emoção, sentimento. É normal. O problema é quando isso se torna o principal móvel da relação. Então as pessoas se buscam por uma atração puramente física, uma relação extremamente carnal. Não existe troca de sentimentos, de ideais. A coisa se resolve mesmo no campo puramente físico. Paixão sexual também cursa a energia afetiva, mas perturba, vicia. Existem várias obras do André Luiz que falam de que quando a pessoa vive isso aí, ela está andando e a imagem da pessoa com quem você tem a vida, ela fica como clichês aparecendo na sua frente, assim, ó. A pessoa está tão dentro de você que você anda e aquela pessoa virtualmente, ela fica acompanhando, porque você toda hora está pensando, lembrando, querendo fisicamente, sexualmente a pessoa, tá? Outra forma, fantasias. Eu não me relaciono com você sexualmente, mas eu nutro fantasias. Passo a noite sonhando, criando, produzindo na minha mente uma série de coisas. Também cursa energia, tá? Vai cursar, mas não é bom. Pelas companhias espirituais que a gente ganha, pelas vinculações que a gente acaba vivendo, pelo estilo de vida que a gente passa a viver cada vez mais próximo desse tipo de sentimento. Não é legal, não é bom. Outra, o ódio afetivo também cursa. A pessoa separou do marido e diz: o miserável me largou, mas tomara que ele fique bem mal. E ela nunca mais tem ninguém. Mas você não sente falta de ninguém quando tu lembra do miserável. Por quê? O ódio está chupando as energias dela. As energias afetivas, elas vão todas drenadas para isso. E você deu a resposta do porquê. Por que que drena? Porque ela sente prazer. Eu sinto prazer em lembrar do outro porque me faz bem relembrar do que ele me fez. Eu gosto de contar. Eu paro na parada de ônibus, a pessoa pergunta: e aí, tá tudo bem? Meu marido me largou. E aí, tome. Então a pessoa, ela sente prazer. E aí descarrega tudo. Aí ele fez isso comigo, sabe? Aí ele fez assim, sabe? Aí ela chora, ela se emociona. E aí
o prazer que ela sente em contar e recontar a mesma história drena a energia. Então a libido lá para baixo. Estou confundindo? Vocês estão falando? Está muito claro? Que mais? Depressão também tira a libido. A pessoa com depressão nem quer. Por quê? Porque existe em nós um sentimento: me deixe como está, que eu estou bem como eu estou. E o depressivo, ele fica relembrando as suas histórias, relembrando o que aconteceu, mastigando a mesma coisa, sabe? E aquilo dá prazer de ficar lembrando. Você diz, não, para de pensar nisso. Não, mas eu gosto de ficar lembrando. Eu gosto de pensar. Oi? A queda hormonal que acontece, que vai produzir fisicamente alterações, que é decorrente de um repisar das mesmas histórias. E eu fico voltando e voltando nos mesmos sentimentos. Que mais que drena a energia? A mágoa. Mágoa também tira, viu? Pessoas magoadas têm a libido afetada. Porque a mágoa, no fundo, é um amor que adoeceu, viu? A mágoa é o amor doente. Então, essas são formas de se cursar a energia afetiva de maneira indesejável. O ideal seria que a gente conseguisse ficar só de um lado, só revitalizando o afeto, dando carinho, estudando, praticando caridade, se envolvendo com a arte, com a obra do bem. Mas essas nossas incursões desse outro lado, pela paixão sexual, fantasia, ódio, depressão e mágoa, também cursa, mas não é legal, tá? A gente precisa se localizar, se a gente está mais de um lado ou se está mais do outro. Às vezes a gente está mais do outro lado, tá? Tem que ficar esperto. Por quê? Porque quando a gente se relaciona de maneira positiva com as energias afetivas, nós vamos criando esses vínculos, esses laços com aqueles que estão conosco. Mas quando a gente usa as energias de maneira negativa, ao invés de criarmos laços, nós criamos... tem o vício. Vício também tira, tá? O vício também drena as nossas energias. E quando a gente vive essas emoções todas, a gente gera uma cadeia. Não é laço, é corrente. Você se algema com as pessoas com as quais você vive isso. Quando eu tenho uma paixão sexual por alguém, experimente sair para ver se é fácil. É difícil porque você vicia de estar com o outro, aquele estilo de relacionamento, que às vezes até é violento, e você tem dificuldade de deixar aquilo porque você se habitua àquela forma violenta de se dar. A mesma coisa acontece com relação ao ódio e à mágoa. Existem muitas pessoas que vivem a vida inteira com ódio de quem prejudicou, né? Nossa, eu odeio meu marido miserável que fez comigo, não sei o que e tal. Aí chega na casa espírita, o pessoal diz assim, vai voltar com ele. Aí pronto. Aí que aumenta o ódio. Miserável, ainda vou ter que voltar com essa desgraça. E não é bem assim que a obra doutrinária diz. O que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz que quando... Vem cá. Que quando... Partner. Quando A agride B, quando eu agrido alguém, digamos que eu a agrida, se ela guardar mágoa de mim, a chance de reencontrar é grande. Por quê? Porque eu preciso resolver a minha agressividade e ela precisa resolver a mágoa. Então, quando isso acontece, cria-se o vínculo e as almas se encontram. Mas isso não é obrigatoriedade. Não é porque alguém agrediu outro alguém que esse que é vítima vai ter a necessidade de encontrar com quem o agrediu. Vou dar um exemplo. Jesus foi agredido por Caifás, Anás, pelos soldados, por Judas. Reencarnou irmão de quem? Primo de Anás, primo de Caifás.
Com quem que ele reencarnou? Primo de quem? Ele era vizinho de quem? De ninguém? Não, depois, quando ele reencarnou depois. Quem, Jesus? Sim. Ah, não reencarnou. Ué, mas e como é que então esse pessoal ficou sem culpa? Cadê Anás, Caifás? Se resolveram como? Esse pessoal perdeu toda a responsabilidade pelo que fez? E como é que eles se resolveram? Com outros. E o que foi que Jesus fez para se tirar do circuito? Perdoou, exato. Então, o perdão é o elemento que nos desconecta. Quando a doutrina espírita nos propõe que a gente perdoe a outra pessoa, não é porque é bonitinho, olha, perdoa, Jesus mandou, é bonito. Não é. O perdão para a doutrina espírita, ele não é teológico, ele é terapêutico. Porque quando eu perdoo, eu me retiro da cena. Porque, como dizem os mineiros, o mal está em mim. Quando alguém faz outra coisa para outro alguém, nós temos muito a tendência a dizer, fulano deve para fulano, ninguém deve para ninguém. André Luiz diz, deve para a lei e para si mesmo. Então, o mal está em mim. O mal está em você, o que você fez está em você. E o que eu fiz para você está em mim. Se você perdoa, você sai do circuito. Mas como o mal está dentro do outro, ele permanece com o mal que ele fez. Porque tem gente assim, eu não vou perdoar, porque é muito bonito. Ele fez, e eu ainda perdoo, ele vai ficar no bem bom. Ele não vai ficar no bem bom, porque ele deve para a lei. Ele carrega dentro dele o que ele fez. Então, quando eu digo, eu vou perdoar você, porque eu quero ter uma outra história de vida. Mas se eu não perdoo, eu estou marcando o encontro. Quando eu digo para alguém assim, eu nunca vou perdoar o que você me fez, porque o que você fez não tem perdão, e eu odeio você. Espiritualmente eu estou dizendo, eu quero encontrar você na próxima. Estou louca para encontrar você. Então, quando eu perdoo, é a meu benefício. É eu que me liberto. É eu que construo uma nova história. E o meu agressor vai ter que encontrar sei lá quem para se resolver pelo mal que ele fez. Não necessariamente comigo. E existe a situação na qual, e isso não é tão incomum, em que eu perdoo a outra pessoa de maneira tão forte que depois eu digo, me dá ele de volta. Eu vou ajudar. Mas ele não vem como marido, ele vem como filho, para a gente puxar uma orelhinha, né? Se a gente vem trazendo, eu vou perdoar você e eu vou trazer você. Vejam a história de André Luiz, a mãe dele que vai renascer com o marido e as 3 mulheres com as quais ele tinha envolvimento. Ela vai ter os 4, mas porque ela quer, se ela não quisesse, ela não tinha. Porque perdoando eu me liberto, mas quando eu não perdoo eu fico perturbado. E o que é pior, eu uso o melhor das minhas energias para fazer isso. Então, se alguém tem posse contra mim, se alguém me obriga, tem aquele modelo possessivo, e eu digo, pois eu vou me vingar de fulano, pois agora eu vou infernizar a vida dele e tal. Eu estou, na verdade, costurando o meu futuro com ele. Será que é isso realmente que eu quero, pelo amor de Deus? Então, vamos pensar. Emmanuel diz que... Está claro que eu estou falando sobre essa questão? Alguém tem dúvida? Dou-lhe uma. Ficou entendido? Quando a gente cursa a energia afetiva por essa via, está ótimo. Quando a gente cursa a energia afetiva por essa outra via negativa, a tendência é que as energias afetivas, elas não escoem naturalmente de nós. Elas escoam, mas não saem da nossa atmosfera. E nós, a depender das circunstâncias, que aí pode ser a paixão sexual, essa fantasia e o vício, essas 3 principalmente, a energia escoa, mas não sai.
ela se transforma em carga erótica. O que é carga erótica? Carga erótica é carga erótica, entenderam? A pessoa tem energia afetiva, é energia afetiva. Agora a carga erótica é carga erótica. Não tem um pessoal que passa assim, cara, a pessoa tem energia mal resolvida, e você olha assim, pai do céu, de onde surgiu isso, meu Deus? Por quê? A forma de trabalhar a energia afetiva não está legal. Então a pessoa, ela tem uma carga de erotismo dentro dela, no olhar, no andar, no tudo. Ela, na maneira como ela exala a sensualidade, exala erotismo dentro dela. Mas por que isso? Porque a forma que o ser humano escolheu para poder se relacionar sexualmente são essas formas mais pesadas. Então a energia cursa, mas não cursa, sai, mas não sai. Não sacia o indivíduo completamente. O cara vai para uma rave, o cara passa o dia inteiro, passa 24 horas se drogando e se relacionando sexualmente com pessoas várias, do jeito que der e puder, e não sacia. Quando ela termina, eu quero outra. Não consegue manter uma serenidade da vida afetiva exatamente pela carga erótica que a pessoa carrega dentro de si. Okay? Bom, qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que a gente vai se enrolar com a lei. Não era necessário que a gente se envolvesse com a lei. E Emmanuel, trabalhando essa questão no livro Vida e Sexo, ele separa a humanidade em dois grandes grupos. Em dois grupos. Esses grupos são didáticos, não é preciso que a gente ache que é exatamente assim, sempre. Esse é didático, né? Ele diz que um grupo de espíritos são chamados de almas primárias, ok? E essas almas primárias, ele dá 4 características delas. Eu não quero que ninguém grite bingo quando eu falar as 4 características dessas almas. Primeira, relacionamentos poligâmicos. Gosta de ter vários parceiros ao mesmo tempo. Falou bingo. Eu nem botei as 4 ainda. Segundo, atrai os seus parceiros, se atrai pelo físico dos seus parceiros. Terceiro, as relações são efêmeras. Passou o final de semana, outro. Esse já está velho. E por último, tem interesse fundamentalmente nos aspectos materiais. Não discute vida espiritual, não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade. Tem uma visão de mundo muito terra-terra. Não, tem que ter dinheiro mesmo, tem que gastar dinheiro, tem que ter... A preocupação está no mundo material. As preocupações estão todas aqui, no terra-terra. E tem um segundo grupo de almas. Agora eu vou ver muito bingo. As almas conscientes são o reverso da medalha. Ao invés de poligâmicos, os relacionamentos são monogâmicos. Ao invés de se interessar pelo físico dos parceiros, pelo caráter. Ao invés de relações efêmeras, relações duradouras. Ao invés de se preocupar com os aspectos puramente materiais, isso é didático. Essa primeira aula primária traz muita dificuldade para a gente, né, Neraldo? A mim não, essa estrutura física. Sim. Já está. Olha só. Repita, por favor. Nas culturas onde a poligamia é permitida. Sim. Como ficaria? Nas culturas onde a poligamia é permitido. Olha, nós temos culturas onde a poligamia é permitido, que não é a nossa. Mas a nossa tem uma cultura de dar a atenção à matéria.
em detrimento do espiritual. Ou seja, é um grupo de espíritos que usa da posse ainda. O Islã é uma das religiões que permite a poligamia, né? Então, no Islã, você pode ter até 4 esposas. 4 esposas. Tem que provar que pode sustentar. Aí você pode ter até 4. Eu não posso. Eu tenho que ter dinheiro para. Não que eles sejam uma primária, porque nós também somos almas primárias, na medida em que a nossa sociedade é uma sociedade que privilegia muito o material. Nós privilegiamos muito o físico. Está todo mundo na academia. Ajudando na sua pergunta, Emmanuel diz que existe um monte de espíritos em almas primárias no planeta e um monte de alma consciente. Qual você acha que é o maior número, primárias ou conscientes? Segundo Emmanuel, o número de almas primárias no planeta é bem maior do que o número de almas conscientes, tá? E existe e existe as almas em transição, que elas são monogâmicas, relacionamento duradouro, espiritual, mas escolhe pelo físico, porque ninguém é de ferro, né? Aí vai escolher, entendeu? Então você tem mesclas. Essa divisão, ela é didática. Ela é didática, só para a gente entender. O pior vem agora, porque Emmanuel diz o seguinte: existe isso. Agora, o que é que tem para ser dito para cada um desses grupos? O que é que pode ser dito para as almas primárias e o que é que pode ser dito para as almas conscientes? Se eu disser, vocês vão se assustar. Emmanuel diz o seguinte: para as almas primárias, o que tem para ser dito? Nada. Vou ter que aprender. Ele diz que a obra Vida e Sexo foi construída exatamente para as almas conscientes e para aquelas que estão no processo de migração. Porque para as almas primárias não adianta você chegar e dizer: minha filha, tenha um só, não tenha 10, só um, como que vai? Os interesses são tão diferentes que é muito difícil você convencer um espírito desse a ter outra leitura de mundo. Então ele diz assim: o tempo vai se encarregar disso, porque a lei nos esperará milênios afora até que a gente se levante para que a lei de Deus se inscreva em nós com caracteres de luz. Então, assim, nós iremos viver o tempo que for preciso. Deus não tem pressa, quem tem que ter pressa é a gente. E aí, os espíritos precisam entender esse mecanismo para que eles possam avançar. Muitos de nós estamos no processo de transição, querendo sair da condição de almas primárias para cá. Às vezes a gente já fez uma caminhada boa, mas ainda traz o pezinho amarradinho lá no fundo. Emmanuel fala que aos erros do amor ninguém escapou. Em outras palavras, nenhuma alma que habita a Terra trafegou pelo caminho da afetividade sem nunca ter tropeçado. Nós temos tropeços maiores ou menores, mas todo mundo todo mundo tem conflito na área da afetividade. Então vamos lá. Vou considerar que todos nós sejamos almas conscientes para poder mostrar o que tem depois, né? Obrigado. Mas se nós estamos aqui, nós não temos muito o perfil das almas primárias. Oi? Tem, mas isso que eu estou dizendo, essa divisão ela é didática. Né? Ele pegou e disse: olha, eu vou colocar um lado e o outro. E tem um exército em transição. Ô Jorge. Oi? Nós poderíamos dizer que o monogâmico que já casou
um caboclo ou cabocla monogâmica que já casou muitas vezes. É o monogâmico de relacionamentos efêmeros. De repente ele é um processo em transição, né? Ele só tem um parceiro por vez, mas ele já teve 15. Caso separa. 15. Então, mas assim, o que Emmanuel diz no último capítulo de Vida e Sexo é que nossos conflitos sexuais são tão grandes que na área da afetividade ninguém pode levantar condenação contra ninguém. Então, assim, nós não temos autoridade para falar nada sobre a sexualidade de ninguém. Na área da criminalidade, esses espíritos que praticam muitos crimes aí, que não tem nem aí, estão ainda navegando nessa área de espíritos primários. Aí. Sim, mas tem muito espírito primário no planeta hoje. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, esses da criminalidade. Esses da criminalidade? 10, 20, sim. Isso aí não tem sentimento nenhum de verdade de forma. São as primárias, estão tirando só outro ângulo. Sim, por um ângulo não da afetividade, mas do ângulo do comportamento como um todo. Sim, são almas primárias com outras dimensões, né, da violência, da agressividade e tal. A Vitória está falando que vai ter um intervalo daqui a 10 minutos. Agora, a hora que eu quiser. Eu queria mostrar uma transparência, um slide, a gente para. Tá bom? Porque eu não queria cortar aqui, porque agora eu vou mostrar um negócio muito interessante para vocês. Eu pelo menos acho, né? De repente vocês não acham, mas eu acho. Que é como que as almas saem de um canto para o outro. Como é que a lei age carregando uma pessoa que é primária para a condição de alma consciente? Qual é o mecanismo da lei que tira o indivíduo para um lado e coloca no outro? Interessa? Lá vai. É o capítulo da chamada delinquência afetiva. Todas as vezes que eu me relaciono com uma outra pessoa, e eu a infelicito, que eu a faço infeliz pela minha ação, pelo que eu faço, eu a infelicito, eu sou um delinquente afetivo. A lei tem um código, e quando eu desrespeito esse código, eu quebro a lei e me torno um delinquente do mundo afetivo. Então, todas as vezes que eu agrido outra pessoa ou que eu faço um saque afetivo, que por exemplo, ela acredita no amor e eu me apresento pela internet como sendo o grande amor da vida dela. Tipo, eu amo demais você, mas eu não estou conseguindo ir até o seu encontro, mas eu te amo. Bota 10 mil reais na minha conta para eu poder comprar a passagem para eu ir te ver. Aí ela põe. Eu destruo com a afetividade dela, eu engano. Ou nós temos um relacionamento presencial, nós somos parceiros, e eu a iludo, eu a engano. Então, quando eu faço isso, eu peguei a crença que ela tinha e eu roubei dela. Ou então eu matei a afetividade que ela tinha. Quando eu roubo ou quando eu mato a afetividade de alguém, eu sou um delinquente afetivo. E quando a gente é delinquente, nós, segundo aquilo que a literatura de Emmanuel coloca, nós promovemos o chamado saque afetivo. É eu ir lá e roubar de você os seus sentimentos. Eu engano você. Pergunto para você, bacharel em direito. Se uma pessoa tem um código de lei e ela descumpre esse código de lei na forma de delinquente e promove um saque afetivo, qual é a consequência? O que a gente deve fazer com uma pessoa que é delinquente e que está delinquindo? Eu faço o que com ela? Responde por aquilo que fez, eu vou botar ela onde? Vou prender. Emmanuel diz que quando nós realizamos o saque efetivo em alguém, nós somos encarcerados. E aí nós sofremos os chamados cárceres afetivos. O cárcere afetivo não é uma grade física, é uma grade diferente
que a gente tem dentro de nós em função do que a gente fez. Os cárceres afetivos, eles são de duas naturezas. Existem os cárceres físicos. O sujeito, ele era muito galanteador, paquerava todo mundo, enganava, iludia. Uma das possibilidades para ele é nascer de um específico jeito para não enganar mais ninguém. Como ele nasceria? Feio pra dedéu. Feio. A feiura pode ser um cárcere. Eu fui muito sedutor, e aí quando eu renasço bem feinho, para que eu não consiga cometer os mesmos delitos. Mas o cara fica no porte, na esquina do colégio, as meninas passam, ele fica... E elas dizem, mas ele não se enxerga feio desse jeito. Mas é porque esse indivíduo, ele está em processo de cárcere afetivo. Por isso que ele veio feinho. Ela diz que é feio, mas ainda vem com a lábia. Exato. Mas o magnetismo que ele vem. Aí ele diz, minha filha, mas o que foi que você viu desse rapaz? Feio pra caramba. Eu tenho um amigo, isso é verdade, eu tenho um amigo que... Não, nem vou contar porque já está, nosso tempo está... Passa no final, a gente passa no final. Tem um amigo que tem uma filha muito bonita. E aí um dia, ele mora numa casa que tem o pátio de madeira. E ela saiu para festa e tal. E ele ficou numa cadeira de balanço, esperando a menina chegar, no pátio de casa. Aí quando foi lá, tarde da noite, lá vem ela chegando de carona num carro. Aí ele olhou. Aí ela saiu do carro, é ela mesma. Aí do outro lado saiu um sujeito, feio. Aí ela disse, não, deve ser algum amigo. Não pode ser namorado. Minha filha não ia namorar um homem desse feio, desse jeito. Aí o cara deu a volta no carro e pegou na mão dela. Aí, pegou na mão dela, meu Deus. Aí eles vieram entrando, e a cabeça dele só pensando, meu Deus, como é que pode? Não, esse cara é muito feio para minha filha e tal. E ela é realmente muito bonita. Aí eles foram entrando, ela assim, de mão dada com ele, e quando ele chegou perto, ela chegou perto, disse, pai, eu queria lhe apresentar o meu namorado, o fulano. E disse, cara, eu fiquei tão nervoso, que eu falei a maior besteira do mundo. Eu fiquei olhando para ela e disse, minha filha, me dá uns netos bonitinhos. Não tem nada a ver, né? Ela veio apresentar o namorado. A feiura é um cárcere. Outro cárcere, corpo frágil. O cara nasce... Ele não é feio, mas ele não tem condição de ter uma parceira com facilidade. Até tem, mas é difícil para ele. Porque o bichinho é magrinho, gente. Não desenvolve. Ou o cara nasceu cheio de alergia. Ele até quer, mas não pode. Porque ele não pode pegar sol que tem alergia a sol, ele não pode comer camarão que tem alergia a camarão, ele não pode comer tomate, tem alergia a tomate, ele tem alergia a tudo, coitado. Então assim, é todo alérgico. E aí, pra onde vai comer desse? Aí senta na grama, aí você tem alergia à grama. Aí tem alergia aí, tudo ele tem alergia. Tem alergia a pó, tem alergia a ácaro, tem alergia a poeira. Isso são formas de refrear para que você não cometa os mesmos delitos. Que mais? O cara pode nascer com uma doença, e a doença é um refreador dele, para que ele não faça isso de novo. Ele gostaria demais de ter um determinado tipo de comportamento, mas a doença não deixa. Ele não pode. Não, posso sem olhar a bebida. Se olhar a bebida eu passo mal, porque eu tenho tanta vontade de ir para a noite, para ir para a farra, pular, mas não posso beber. Existem os que trazem sinais. Sinal. As pessoas trazem sinais, e aí aquele sinal a pessoa tem vergonha dos sinais. Sinal de nascença, sinal físico na pele. Como é que chama? Sinal. Não é acne, é sinal. Você não tem um sinal de nascença que as pessoas... Sinal. Sinal, pronto. E
Sinal, né? Não, porque não é semáforo, é... E deficiências, às vezes a pessoa nasce com uma deficiência para refrear o cara para não ter uma vida libertina que ele teve. Eu não estou dizendo que todo mundo que nasce feio obrigatoriamente foi desequilibrado sexualmente. Às vezes a pessoa nasce assim exatamente para cumprir uma missão positiva que ela tem. E se ela não for bem feinha, ela vai sofrer muito assédio. Você vê o Chico, por exemplo. Chico, feio como era, já tinha assédio em cima dele, imagina se ele fosse bonito, né? Então, às vezes, para você cumprir uma tarefa, você tem que vir feinho, que é para não sofrer assédio. E também as outras coisas, nada significa que obrigatoriamente a pessoa está em condição expiatória. Cárceres também podem ser psicológicos. Você olha para a pessoa está inteira. A pessoa não tem, nossa, não é tão bonita, fulana, olha só, toda vestida numa roupa linda, com uma maquiagem da Lancôme e tal, mas por dentro está toda esbagaçada. Nossa. Quando vai falar, você vê, nossa, está toda destruída. A pessoa desce de um carro lindo, às vezes tem propriedade, tem tudo, mas por dentro, toda infeliz. Por exemplo, cárceres psicológicos, traumas. A pessoa pode ter traumas que fazem inibição afetiva. Traumas que podem promover isso. Eu posso ter uma inibição qualquer. Existem algumas doenças que a pessoa pode ter que promove algum tipo de inibição. Né? Vou dar um exemplo. Acho que eu posso contar. Existe um fenômeno chamado vaginismo. A mulher tem uma relação sexual dolorosa, ela, por conta da dor, ela se contrai. Quando ela vai ter a próxima relação, fica mais dolorida ainda. E a partir daí todas serão, porque ela tem a crença de que vai doer. Então, automaticamente, as relações são todas difíceis. No hardware não tem nada, o corpo é totalmente sadio, mas ela se contrai e acaba promovendo uma inibição. Aí, sexualmente, a pessoa tem menos chance de ter muitos parceiros. Educação. Renasce numa família que o pai diz, você se botar a cara na porta, eu corto seu nariz fora. Daqui você só sai com seu irmão. Não quero ver você em lugar nenhum. Vi você conversando com quem? Com quem você estava conversando? Está pensando em que agora? Então, assim, uma educação extremamente vigiada, castrada na sua educação. Pode também renascer invertido. O que é invertido? Um espírito muito perturbado sexualmente na condição masculina, renascido num corpo feminino, ou vice-versa, na tentativa de refrear a sexualidade, inversão sexual. Fobias. A pessoa tem fobia, tem medo de escuro, tem medo de muita gente, não pode ir para a festa. Não vai para a festa, que fecha a porta, fica escuro, meu Deus, o que está acontecendo? E aí vem o pavor. Tá? E por último, a pobreza. Tem gente que gostaria demais de ter dinheiro para poder... Nossa! Às vezes nem é para ostentar, é para ir pelo menos. Eu queria pelo menos ir, mas não tem como ir, porque não tem dinheiro nem para comprar o ônibus, pagar o ônibus para ir. A pessoa é pobre mesmo, não é pobre pouco, é pobre muito. Que não consegue ter acesso a esse mundo de glamour, porque não tem jeito. Aí raspa o carvão, passa no olho para fazer de sombra e tal, lápis de cor raspadinho para passar no beiço, para fazer que batom, para poder ver se... Então, existe... minha filha. Faz o risco atrás da perna para que carteia. Faz toda uma tentativa de poder... E a pobreza... Batom de R$1. Tudo de R$1. Depois você me passa o endereço que é para eu ajudar uns amigos. Tá? Então, a pobreza é um outro cárcere psicológico.
Só que o que acontece? Do cárcere se foge? Foge ou não foge do cárcere? Foge. Aqui também se foge do cárcere. O cara nasceu muito feio, o que ele faz? Uma plástica e vai à luta. Nasceu num corpo frágil, ele faz um negócio lá, faz uma musculação, toma uma bomba e sai. Ele vai se virando, não porque ele queira a saúde, porque é justo que a gente queira a saúde, mas ele não quer isso. Ele quer voltar para o estado de conforto, que é o estado que ele estava antes. E a lei de causa e efeito empurrou esse cara para uma experiência para educá-lo. Ele foge do cárcere. Então, assim, se a gente hoje tem uma restrição, se nós temos algum tipo de inibição, ou alguma coisa desse, puxa, eu queria tanto ter isso e não tenho, e a lei não me permite ter, indague, para que eu quero ter isso? É para ter uma vida saudável ou é para eu cometer excessos? Porque se for para eu cometer excessos, então eu tenho que entender, não, se eu tiver isso aí eu vou fazer bobagem. Entendeu? Às vezes as pessoas nascem com algumas alterações físicas no corpo físico. A pessoa nasce, como é que eu vou dizer isso? Nasce com determinadas partes do corpo. Tem criança aqui? Vou falar. A pessoa nasce com um pintinho pequenininho. E ele gostaria muito de ter um órgão sexual do tamanho considerado normal para ele poder ter uma vida sexual. Aí ele pergunta assim, mas para quê? É para ter uma parceira e viver uma vida, escolher uma pessoa para viver? Ou você diz, não, eu queria sair para o mundo, rapaz, então desconfie que aquilo está lhe sendo negado exatamente porque então você não está errado se você tentar corrigir aquilo que você não tem para uma vida de equilíbrio, mas se você não tem e quer ter o que não tem para cometer excesso, fique esperto, abra seu olho, ok? Bom, muita gente foge do cárcere. A lei encarcera no cárcere e o cara foge. Cárcere, foge. Cárcere, foge. Quando a gente vai muitas vezes para o cárcere e foge do cárcere, nós estamos lutando contra a lei e querendo continuar no nosso processo de desequilíbrio. Quando isso acontece repetidas vezes, e a lei já tentou várias estratégias para que a gente se eduque, e nós sempre estamos encontrando uma maneira de fugir, aí vem a situação pior. Ao invés do cárcere, nós somos levados para outro lugar. Em vez de cárcere, segundo Emmanuel, nós somos enclausurados na masmorra. Porque do cárcere se foge, da masmorra ninguém sai. A masmorra, ela é ao mesmo tempo físico e psicológico. Segundo Emmanuel, a masmorra é a doença mental. Uma vez você reiteradamente fugindo, aí você tem um constrangimento que não tem como você fugir dele. Aí você vai viver uma experiência que em princípio não era necessária, mas a nossa teimosia, a nossa maneira de nos comportar não nos conduziu a esse modelo. Então, só para conectar com a nossa questão da posse, quando alguém usa da violência e diz e repete diversas vezes, a lei vai alcançá-lo em um desses instrumentos. E se desses instrumentos a pessoa fugir, ele está previsto de ir para a masmorra. Tá? A lei não esquece nada.